Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de editores e empreendedores, nós temos aqui uma das fundadoras do nosso podcast. É com imensa alegria que a gente recebe aqui de volta a editora, pesquisadora e filmmaker etnográfica, Verônica Reichenberger. E, gente, é muito bom estar de volta aqui com vocês, até que enfim, depois de tanto tempo. Este episódio é patrocinado pela AV Makers. Se você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa, então você precisa conhecer a maior escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministrados por profissionais especialistas e atuantes do mercado. Você pode aprender desde o básico até o mais avançado com o suporte direto dos professores, além de poder acessar todo o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline. A AV Makers tem cursos de pré-produção, câmeras, drones, gimbal, Premiere, DaVinci, Final Cut e das mais diversas áreas do audiovisual. Ela é a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil e conta com os professores certificados e autorizados também pela Adobe. Pelo valor de apenas um curso, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Acesse agora mesmo avmakers.com.br e garanta sua assinatura por apenas R$ 99,00 mensais. Mas esse valor só é possível se você usar o cupom exclusivo do podcast Sala de Edição, o cupom SALA99. E para usar o cupom é muito simples, entre no site avmakers.com.br, faça a sua assinatura e na hora do pagamento adicione o cupom SALA99 para garantir o seu desconto. Este é mais um benefício da AV Makers, exclusivamente para você, ouvinte do podcast Sala de Edição. Verônica Reichenberger, a nossa querida amiga, editora, fundadora do Sala de Edição, está presente conosco desde o primeiro episódio. Verônica, muito legal mesmo ter você aqui com a gente e espero que a gente aumente aí a frequência das suas participações. Olha, muito bom estar aqui com vocês e eu também quero aumentar essa minha participação aí. Sumi um tempo, mas agora eu tô de volta. Verônica sempre abrilhantando aqui os nossos papos. Muito bom, Verônica, ter você aqui. Obrigada, Marcelo. E muito bom estar aqui com vocês conversando. Verônica que sempre tem aí muitos projetos pessoais, trabalhou já em vários lugares do mundo. Inclusive, onde é que você tá agora, Verônica? Conte pros nossos ouvintes. Olha, agora eu tô em Atlanta, nos Estados Unidos. A Verônica é um caso curioso. A Verônica, ela é suíça, né? A gente já falou sobre isso aqui no podcast. Você é suíça, mas a sua mãe acho que é brasileira e você também é brasileira e, enfim, fala um português muito fluente. A gente poderia começar aqui contando a sua história. Acho que ninguém melhor do que você mesma para contar a tua história, já que o episódio é dedicado a você, né? Conta um pouquinho pra gente do começo da tua carreira. Enfim, como é que foi essa história toda na tua vida? E, inclusive, minha história pessoal e meu empreendedorismo tá tudo meio que interligado. Curiosamente, na verdade, minha carreira começou no Brasil. Eu sou suíça, nasci na Suíça, sempre morei fora e inclusive morei em muitos lugares, não só morei na Suíça, mas eu cresci no Japão, nas Filipinas, na Nova Zelândia. Então, cada 3, 4 anos a gente mudava por causa do trabalho do meu pai. Mas eu nunca morei no Brasil, na época, crescendo, né? Mas sempre todo mundo me perguntava, de onde você é? Eu sou brasileira, sou brasileira. Mas onde no Brasil você nasceu? Não nasci no Brasil. E onde você morou no Brasil? Não morei no Brasil, mas você não é brasileira. Eu sou sim. Né? Então sempre, eu crescendo, era sempre essa batalha, tentando provar que eu era brasileira. E, inclusive, até por isso que eu não tenho sotaque, se a gente vê vídeos meus, assim, de adolescente, de criança, eu tinha muito sotaque, mas eu acho que eu sempre quis tanto ser brasileira que eu me esforçava muito para não ter sotaque. Eu lia muito e eu até lembro eu chegando no Brasil, chegando no aeroporto em São Paulo, indo pro interior, que era onde minha avó morava, na cidade de Araras, eu ia lendo em voz baixa as placas no caminho para poder praticar o meu sotaque, porque eu não queria chegar com nenhum sotaque. Então, aí eu ficava lendo, sei lá,
Ribeirão Preto, Campinas, sabe? Então eu ficava lendo as placas para realmente praticar, né, o português, praticar o meu sotaque, para não parecer de jeito nenhum que eu era de fora. E aí, com isso, então, chegou a época de eu decidir minha carreira, o que eu ia fazer, e eu sempre me interessei muito por comunicação. Eu queria continuar viajando, e aí eu falei, quer saber, vou estudar jornalismo, pelo menos tentar, porque, né, enfim, eu não sabia escrever nem muito bem em português, mas eu falei, quero tentar estudar jornalismo no Brasil, porque minha irmã foi a nossa, vamos dizer, empreendedora que foi primeiro morar no Brasil. Aí eu falei, não, agora vou eu também, vou atrás, vou morar com a minha irmã, fiz cursinho, fiz muitos cursos de português para escrever, e aí consegui passar na faculdade de jornalismo no Mackenzie, e aí foi que então fiquei 5 anos morando no Brasil. Aí já conheci mais pessoas no Brasil, porque enfim, eu tinha primos e alguns amigos em Araras, mas eu nunca tinha morado, então não tinha criado assim uma base minha no Brasil, né? Então eu falei, não, essa vai ser a minha oportunidade de ir para o Brasil, realmente ser brasileira, aprender a escrever em português, criar raízes no país que eu sempre falei que era meu, mas sempre um pouco me sentindo uma intrusa ou um pouco uma falsa brasileira, sabe? Porque eu nunca tinha morado, não conhecia muitos aspectos, talvez, da cultura brasileira, coisas do dia a dia, gíria, então eu queria realmente pular dentro da cultura brasileira e morar no Brasil. Como é que foi fazer a faculdade no Brasil? Porque, sei lá, geralmente as pessoas daqui, né, geralmente os brasileiros querem fazer faculdade nos Estados Unidos, em Londres, inclusive você mora lá, né, na Suíça, sei lá, e você quis o contrário, né? Você curtiu o curso, você achou que foi um curso bom, que depois você vai contar daqui a pouco, né, mas você chegou a estudar fora, complementar seus estudos. Como é que você vê a academia brasileira, né, a faculdade aqui no Brasil? Olha, incrível! Olha, o meu curso de jornalismo no Mackenzie foi incrível. E achei super completinho, a grade horária, tudo que engloba no curso, os professores muito bons, então eu fiquei muito bem surpresa com, vamos dizer, a academia no Brasil, especialmente porque eu sei que eu vou comparar só com a Inglaterra, mas com a Inglaterra é muito mais largado, tem até menos cursos, então não é o dia inteiro. Então, eu gostei muito do curso. Para mim, eu acho que a maior surpresa, né, sem ficar falando muito do que eu aprendi, mas para mim a maior surpresa foi essa curiosidade que as pessoas tinham de eu ter escolhido ir para o Brasil. E para mim foi até um pouquinho decepcionante, porque muitas pessoas ficavam perguntando, nossa, mas você podia estudar fora, mas você decidiu vir para o Brasil? E eu até tive 2 professores que me perguntaram isso. Aí nossa, gente, para de se rebaixar, sabe? Tem universidades ótimas no Brasil. Não tem um porquê. Se eu decidir vir aqui, se alguém estuda aqui, sabe? Sai com um currículo incrível. Não precisa necessariamente estudar fora, né? Então, isso foi uma coisa que até me decepcionou um pouco. Ver como o brasileiro é crítico. Bom, crítico... Autocrítico. É o famoso complexo de vira-latas. É isso, Rafa! Né? Exatamente isso. Tudo no Brasil é ruim, né? Nossa, tudo fora do Brasil é o céu, uma maravilha. Isso, exatamente. E aí, sabe, só porque eu sou suíça, eu já sentia que eu já estava num patamar, gente, mas assim, as pessoas me colocavam num patamar diferente. Aí mas gente, eu não fiz nada para conquistar esse patamar, sabe? Tipo, me conheçam primeiro antes de me julgar, porque eu sou simplesmente suíça, sabe? Então, isso para mim foi uma coisa que foi o que mais me chocou estudando no Brasil. E também vale ressaltar que foi a primeira vez na minha vida em que eu estudei num ambiente que só tinha pessoas de um país. Então, minha vida inteira eu estudei em escolas internacionais. Eu estudava com pessoas do Iraque, do México, da Inglaterra e da Índia, né? E então, para estar num lugar que era só pessoas de um país, independente do país, né? Para mim foi, eu acho que um grande choque também. E ainda mais sendo que esse país eu sempre considerei meu, me considerei sempre tão brasileira.
devo dizer que no início me senti um pouquinho ET. Mas olha, eu vou dizer que eu acho que você passou no teste e realmente a tua vontade era muito grande e você conseguiu. Por curiosidade, né? Pra quem não conhece a nossa história, eu justamente conheci a Verônica por conta da faculdade dela, por conta do Mackenzie. Ela já estava na conclusão do curso dela, né? Acho que devia ser o 4º ou 5º ano, né, Verônica? Uhum. E você precisou de algumas aulinhas de edição. E aí eu fui te dar umas aulas de Final Cut, né? E eu tive essa sorte de conhecer a Verônica ali naquele momento. E eu queria que você dá uma relembrada, assim, que eu realmente não lembro de alguns detalhes. E pro ouvinte, como é que foi essa sua transição pro audiovisual? Por que você quis aprender edição ali naquele momento? Era por conta do trabalho de conclusão de curso, né? Isso, é. Eu sempre tive uma paixão por documentários, e aí no trabalho de conclusão de curso a gente tinha a opção, que uma das nossas matérias era, agora eu não lembro nem o nome, mas não sei, documentário, não sei o que lá, enfim. Mas aí então eu decidi, não, de todo jeito eu quero que o meu trabalho de conclusão de curso seja um documentário. Eu estava aprendendo, assim, um pouco a editar, assim, a gente aprendeu na universidade, mas bem o basicão. E eu sempre gostei de escutar histórias novas de pessoas, descobrir coisas novas. Aí eu falei, olha, vai ser documentário. E aí, então, que eu achei o Rafa, que me apoiou com umas muito boas aulas de edição, que me levou eu e mais duas amigas minhas a conseguir completar um documentário que a gente filmou na Costa Rica, sobre turismo sustentável, e que foi nosso trabalho de conclusão de curso. Você encontrou o Rafa, foi o quê? Alguma referência? Alguém que indicou? Ou como é que foi isso? Nossa, olha, foi online. Eu joguei no Google, você acredita? Joguei no Google. Olha, a aula de edição particular. E o que eu gostei muito foi que, hoje em dia eu não sei como é, né? Mas eu lembro que na época era uma coisa super difícil de achar. Porque só tinha, Era. só tinha cursos. Eu não queria um curso, porque eu precisava alguém que sentasse comigo e me ajudasse, porque eu já tinha um material que eu precisava editar, né? Então eu literalmente precisava alguém que ia me ensinando ao decorrer de fazer esse documentário. E eu lembro, Rafa, que o seu site, não só você foi uma das únicas pessoas, mas eu achei tão fácil, assim, simples, pá, tá lá. Aula particular, entra em contato, sabe, sem muitos detalhes, nem complicação. Eu falei, nossa, pronto, é esse cara mesmo. É. Não, eu tive Muito uma bom. sorte ali, porque o YouTube não estava consolidado. Eu não lembro que ano que foi isso, Verônica, mas deve ter sido 2012, por aí, 11 Isso, talvez. exatamente. E 2011 e 2012. eu, na verdade, estava querendo tirar um troco a mais para dar aula de edição de Final Cut e tal. E acabou que não só a Verônica, mas foi uma época que eu dei muita aula particular. Realmente deu muito certo. E meio de sorte, assim, por conta de uns hashtags que eu fiz, eu nem sabia direito. Quer dizer, eu tinha uma experiência com blog e tal, mas eu acabei acertando e por muito tempo eu ficava ali na primeira busca do Google quando alguém procurava aula de edição, né? Hoje em dia, praticamente não dou mais aula, tá tudo no YouTube, em vários cursos online e tal, mas nessa época essa era a realidade. Uhum, Mas eu fiquei curioso aqui, depois desse documentário que você produziu, foi o seu primeiro documentário, uhum, e a partir disso você pegou gosto, né? Pelo formato e uhum. por produzir documentários, né? Sim, peguei gosto e eu decidi que era essa área mesmo que eu queria. E aí, foi uma época interessante, porque eu, na verdade, quis ficar no Brasil na época. E eu procurei, gente, muito trabalho. Eu procurei, mas ninguém me contratava para nada. Eu não conseguia achar nenhum trabalho. E é muito difícil, né? Bom, eu acho que todos nós já passamos por isso, mas eu me sentia super rebaixada, eu procurava, ninguém queria me contratar para nada, até procurei em televisão, canais de televisão, tal, não consegui nada. Até que uma amiga me indicou para um lugar que ela trabalhava na época, que eles estavam fazendo o Saraiva Conteúdo. Nem sei se existe ainda. Mas a Saraiva tinha um site, enfim, ou ainda tem, em que eles faziam vídeos curtos que era sobre música, literatura ou outras artes. E aí, então, aí que eu consegui o meu primeiro trabalho no Brasil, que foi como freela, filmando entrevistas, shows, apresentações, e aí editando esses em pequenos documentários. Mas ainda não estava engatando uma, sabe? Tipo, aquilo não estava saindo do lugar e de todo jeito eu queria me aprofundar mais em fazer documentários e também sempre me interessei por antropologia.
E nessa época eu descobri, mas que existia um curso, ou existe esse curso de antropologia visual. E que tem pouquíssimos países, mas um deles era na Inglaterra, em Londres. Aí o outro era na Alemanha, em Berlim. Então, apliquei, eu falei, quer saber, eu vou fazer esse mestrado em antropologia visual, vou me mudar para ou Berlim ou para Londres. Por fim, decidi que Londres era a melhor opção e fiz esse curso que, olha, realmente me levou exatamente a fazer, na época, exatamente o que eu queria. Então, eu tive muita sorte. Porque com antropologia visual, então, para explicar mais ou menos, eu era contratada por companhias diferentes para fazer vídeos de mais ou menos 20 minutos, que às vezes era cortada para até mais curtos, sobre temas diferentes. Então, por exemplo, era para Pfizer, para Purina, para IKEA, Unilever, para entender, por exemplo, como que as pessoas no Brasil lavam roupa, como que as pessoas na Espanha lavam roupa, como que é ter psoríasis no Brasil versus ter nos Estados Unidos. Então, eles enviavam a gente para países diferentes para acompanhar pessoas durante alguns dias para entender como que é o dia a dia, dependendo do tema, mas enfim, sempre tive mais paixão pela área médica de saúde, para entender como que era viver com uma condição de saúde e como que aquela condição de saúde era percebida, entendida em um país e como que era diferente de outro. Então, como eu falei, por exemplo, psoríasis, se alguém tem psoríasis no Brasil, tem algum preconceito que talvez não existe na Inglaterra? Então, aí a gente era geralmente uma equipe, varia um pouco, mas talvez umas 5 pessoas que a gente saía filmar e a gente se encontrava para editar juntos, cada um o filme do seu país e depois versões diferentes que era comparando um país com o outro. E eu tive muita sorte, porque uma vez que eu entrei, e isso era um trabalho como freela, mas uma vez que eu entrei nessa roda, gente, não parei mais, era assim... Abriu as portas. Trabalho corria atrás de você. Sim, nossa, gente, olha, uma época super boa, porque, e imagina, depois de eu ter a grande decepção no Brasil, que eu não arranjava nada, né, então foi muito bom, assim, esse boost, assim, de autoestima, pensar, meu Deus, eu sou boa em alguma coisa, então, até falo isso para lembrar que quem tá sentindo que tá meio que fora de uma roda, não tá conseguindo, vocês vão achar, sabe? É achar a pessoa certa, o contexto certo, o momento certo, que aí vai no embalo. Só para entender, Verônica, esses materiais, como é que eles eram usados pelas empresas? Era para uma coisa de pesquisa de mercado que fosse, ou pesquisa de produtos, ou isso variava muito? Variava muito, então era exatamente isso. Era pesquisa de mercado ou para desenvolver novos produtos. Por exemplo, no caso de condições de pele, então vamos dizer dermatite, era para entender o uso de cremes. Então, fora o contexto mais geral, que isso é considerado na etnografia, né? Todo o contexto geral da pessoa e do país, mas também no dia a dia, passando creme. Por que as pessoas não passam creme direito para dermatite? O que está acontecendo? E aí, com esses vídeos, o visual tem um impacto muito maior e dá para entender muito mais profundo o que está acontecendo dentro da casa das pessoas, né? Então, esses vídeos não só eram ótimos materiais para poder mostrar, em geral, o que é ter dermatite, por exemplo, mas também para desenvolver novos produtos. Então, aí, ou passava em conferência, ou se não, a maioria era uso interno, e aí, dentro do uso interno, dependia para que eles usavam. E aí, claro que é isso, a minha grande tristeza, que o meu site, eu praticamente não tenho nenhum vídeo, mesmo que eu trabalhei 7 anos, sabe, eu saía para 8 países ou mais para filmar, sabe, e depois editar, então eu teria muitos filmes que eu fiz para mostrar, mas esses todos eu tinha que assinar de que eu não podia mostrá-los, né? São todos materiais internos. Exatamente, então... E você não pode colocar para frente. Isso, e aí os vídeos da Pfizer, só a Pfizer pode usar para o que eles quiserem, infelizmente eu não sou dona daquele vídeo, né? Enfim, era uma coisa ruim, mas claro que era um detalhe pequeno no meio dessa grande emoção, esse estilo de vida e essa vida que eu tava tendo. E aí também eu fiquei conhecida por editar muito rápido e também eu falo 4 línguas fluente, então por isso também eu ia nesse embalo, porque eles sabiam, a Verônica vai conseguir
editar, claro, rápido, numa qualidade boa, né? Vale ressaltar. Mas, então... teve o Rafa Costa como professor, Marcelo Ferraz. Você Não é esperava o quê? verdade? Não é pouca coisa, né? Uma editora ágil. Ser no mínimo ágil, né? Pelo amor de Deus. Né? Muito atalho, né, Verônica? Exatamente, Rafa. Dá pra tirar uma onda, né? Então, olha, o elogio cai diretamente em você, né, Rafa, como meu professor. Fui indo nesse embalo, mas eu sempre senti, tipo, e claro, depois de 7 anos, né? Também eles pagavam muito bem, porque são pouquíssimas pessoas que são formadas em antropologia visual, né? Então, eram poucos de nós que poderiam fazer isso, né? Então, tem a qualificação tanto para fazer a pesquisa, falar as línguas, enfim, que eles precisavam, mas também filmar e editar. Então, eu trabalhei 7 anos e economizei muito dinheiro com isso. E aí, depois de 7 anos, eu falei, bom, tá, agora o que eu quero fazer? Sabe, tem toda uma maquinária de pesquisa e documentário e eu sou uma pecinha. Tipo, tudo bem que, na verdade, mais em pesquisa, porque tinha todo o processo de desenvolver a pesquisa e depois entregar e apresentar a pesquisa, mas apesar que, claro que a gente fazia muito, né, a gente filmava e editava, eu sentia que eu só estava numa peça daquele processo que era muito maior e que eu não estava indo muito para frente, sabe? Então eu podia ficar anos trabalhando nisso, mas eu não ia passar daquilo, sabe? Então, depois de um tempo passou aquele tesão de tipo, eba, estão me chamando, amanhã vou viajar pra Espanha pra filmar, sabe? Tipo, depois de um tempo, e pode parecer uma loucura, porque até eu falando isso, eu penso, nossa, que parece uma loucura, porque é tão gostoso poder, nossa, alguém tá te pagando pra viajar, filmar e editar, né? Gente, que sonho, né? Mas imagina fazendo isso por 7 anos, tipo, você pensar, ai, tá, mas agora, qual que é meu próximo passo? E aí, como eu tinha economizado dinheiro, o que eu mais gostava da área de pesquisa era esses projetos na área de saúde, eu falei, vou fazer alguma especialização em pesquisa na área de saúde. Então, voltei para a faculdade. Eu sempre gostei do tema de saúde das mulheres, direito das mulheres, então fui especificamente fazer um curso que é sobre saúde sexual e da reprodução e ser especializada, então, na área de pesquisa nessa área específica de reprodução e sexualidade. Isso em Londres? Isso em Londres, é. E ainda onde eu conseguia, porque aí, claro, eu não conseguia viajar mais, mas eu ainda procurava editar. Então eles falavam, ai, Verônica, a gente precisa de você. Olha, eu não posso viajar, mas se precisar que eu edito, talvez o vídeo final com todos os países, vocês me chamam. Então eu ainda consegui manter um certo trabalho durante a faculdade, só editando mesmo. Bom, agora eu não tô trabalhando, tô em licença maternidade, mas isso me levou aonde eu tô hoje. Eu vou voltar a trabalhar, que é na universidade onde eu estudei, que chama a London School of Hygiene and Tropical Medicine, em que eu estou trabalhando uma pesquisa usando vídeos, mas eu vou ensinar pessoas com diferentes deficiências a filmar para a gente fazer um vídeo sobre, para entender acesso a serviço de saúde no Brasil entre pessoas com diferentes deficiências. E esse projeto eu acho que estava encaminhado quando veio a pandemia, não é, Verônica? Eu acho que você contou essa história pra gente em algum momento, não era isso? Que estava encaminhado, acho que você vinha pro Brasil, ou chegou a vir, não foi isso? Você chegou a vir, você fez um bate e volta, não foi isso? Sim, ai gente, eu fui pro Brasil, fiquei uma semana e eu ia ficar 3 meses. Inclusive a gente já estava armando, eu lembro que a gente estava armando o segundo encontro do Sala de Edição, justamente para aproveitar a vinda da Verônica, né? O Baê, se eu não me engano, ia vir pro Brasil também, que era perto do grande encontro de montagem da MC-DDT, enfim, e aí veio a pandemia e cagou tudo, né? Nossa, aí, gente, fui uma semana, foi tempo suficiente só para fazer um treinamento com pesquisadores que estão no Brasil, e aí minha chefe falou, olha, Verônica, essa pandemia tá ficando feio, melhor você voltar. Aí eu, mas parece que o Brasil não tá muito afetado, acredite ou não, né? Que loucura na época. Aí... rir pra não chorar, né? Mas... Nossa, exatamente. Aí eu, será que volto, não volto? Vim até aqui, aí eu falei, eles estão mandando todo mundo voltar, vou voltar. E, obviamente, por fim, foi a melhor coisa. E saí do Brasil em março, gente, eu deixei minha câmera, deixei minhas roupas de verão, estão todas no Brasil, em São Paulo. Eu achei que eu ia voltar
na época a gente não sabia como ia ser a pandemia. Eu falei, Verônica, talvez você volta daqui 2, 3 meses, né? Então, eu saí do Brasil achando que eu ia voltar logo. E por fim, aqui estou, não voltei mais, né? E não sei quando eu vou poder voltar. Inclusive, até por isso que deu uma mudancinha, porque eu ia fazer tudo isso cara a cara. Como que eu posso agora ensinar pessoas virtualmente a filmar? E isso até nesse meio tempo, até participei de um projeto em que um desses vídeos etnográficos, em que eu ensinei mães em diferentes estados brasileiros a filmar para entender a visão sobre imunização materna. Aí eu até peguei uma ideia desse outro projeto, que era até para uma outra instituição. Eu falei, olha, talvez até dá para fazer online. Eu posso até tentar ensinar pessoas a filmar e aí ver como que a gente faz para entender essa questão do acesso a serviço de saúde, né? Mas uma coisa que eu sinto falta agora, na faculdade que eu estou trabalhando, é que, claro, é uma universidade, então tudo é muito acadêmico, muito acadêmico. Então eu senti que eu abri mão um pouco do meu lado mais criativo, poder explorar um pouquinho mais. Até os vídeos que eu fazia antes de entrar nessa instituição, eu tinha um pouquinho mais de liberdade, vamos dizer, liberdade artística com os filmes, apesar que era para pesquisa, eu podia ainda colocar um toque meu, mas agora para a universidade as coisas são muito mais sérias. Então, eu pensei, como que eu posso balancear um pouquinho, porque eu estava sentindo falta de poder editar de uma maneira mais exploradora, criativa. E aí eu ainda tava com essa ideia, assim, no fundo da minha cabeça, e ainda pensando, mas também eu tô gostando de fazer coisas que podem gerar mudança, ou que para mim são importantes. Então, como eu falei, especialmente nessa área de saúde, eu falei, não tô diretamente trabalhando agora com mulheres, ou na área de reprodução ou sexualidade, mas eu gostaria, o que eu posso fazer? Aí acabei indo em 2 museus, um que estava tendo uma exibição sobre felicidade, que foi incrível, e um outro que é sobre, eu não sei se vocês já escutaram falar do Namjoon Paik, que ele é um video artist, ele faz video art, né? Amei a exibição sobre felicidade, explorando a felicidade humana, o que nos faz feliz e tudo mais, e tinha vídeos, tinha desenhos, tinha salas em que você entrava, instigava todos os seus sensos, né? Cheiro, toque, isso, interativo e tal. Então, indo nessas exposições, eu falei, nossa, eu quero tentar fazer um video art. Por que não? Sabe, deixa eu me lançar nisso, não precisa ser uma coisa que vira minha área, mas deixa eu explorar isso, ver como eu me sinto, como que vai ser. No pior das hipóteses, vai ser divertido, né? Vou, inclusive, tentar uma coisa que não toma muito o meu tempo. Então, eu falei, quero fazer uma videoarte, quero explorar o tema de fertilidade, e especialmente dentro do tema de fertilidade, bom, tem tantas coisas interessantes, mas um dos temas que mais me apaixona é acesso a contraceptivos, né? Eu tava com a minha irmã que tava grávida na época, eu falei, olha, Má, eu vou escrever e desenhar no seu corpo histórias que eu fui lendo na faculdade de mulheres, histórias verídicas, e aí depois eu vou filmar. Ela, tá bom, beleza. Então aí deitou minha irmã de calcinha e sutiã no chão, aí eu fui escrevendo histórias, por exemplo, espero que não seja muito pesado, né? Então, por exemplo, uma menina de 13 anos que foi estuprada, e aí ela queria um aborto, engravidou, queria um aborto, não conseguia acesso, então tentou de forma ilegal, aí morreu, né? Então, a importância de um acesso seguro para aborto. Por exemplo, uma mulher que transou com um cara sem camisinha e pegou HIV, enfim, bom, várias historinhas assim de cenários diferentes de acontecidos verídicos com mulheres. E aí, na barriga da minha irmã que estava grávida, né, aí eu escrevi a história da minha irmã, que estava grávida com 35 anos, depois de ter estudado, né, porque ela teve a sorte de ter acesso a contraceptivos, né. A minha meta com esse vídeo era ter um vídeo em que era meio um protesto para esse acesso a contraceptivos e aborto seguro, né? E, Verônica, essa videoarte, o pessoal consegue encontrar ela online? Como é que tá isso? Ela tem, aliás, eu acho que você não falou o título. Chama Pregnant by Choice. Então, grávida por escolha, né?
Que legal. E aí, então, fiz esse vídeo, joguei no Final Cut, comecei a cortar, eu falei, bom, esse realmente eu tenho total liberdade, é um video art, nunca fiz um video art, vamos lá, deixa realmente jogar cores e efeitos que eu nunca teria usado, nunca pude usar. Vou gastar todos os plugins agora. Isso, exatamente, Os sabe? filtros. Aquelas coisas que você pensa, que corte horrível, vai ser esse, porque não importa, sabe? Eu posso usar o corte horrível, sabe? Sensacional. Então, gente, e devo dizer, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito libertador. Foi assim, foi uma explosão, assim, da cabeça, porque eu percebi como eu nunca tentei, porque aí eu acabei entrando em trabalho e editando e sempre com uma certa agenda de que tem que ser feito, então nunca tive essa tanta liberdade, né? E aí descobri, inclusive, depois de trabalhando quantos anos, né? 8 anos com edição, aí fui descobrindo, a gente sempre descobre coisa nova, mas tipo, fui descobrindo muito mais coisa nova que eu nunca tinha nem olhado, porque não era coisas que eu usaria normalmente, né? Aí fiz esse filme, que por fim ficou curtíssimo, olha, são 3 minutos, e aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com um vídeo de 3 minutos? Deixa eu colocar ele indo e vindo, e aí eu mando para exibições de arte feminista ou em temas específicos de saúde ou o que seja. Aí fui procurando exibições onde eu poderia mandar o meu vídeo. E eu falei, será que tem festival de filme que aceita também esse tipo de vídeo? Vou procurar. Aí achei 2. Nem lembro, eu acho que era aqui nos Estados Unidos, não lembro. E acho que era na Califórnia. E aí o outro era na Itália, o Festival de Filme de Verona. Mandei, de novo, sabe? Não estava muito preocupada, assim, era uma coisa mais divertida, aí que eu poderia compartilhar também, né? Passar essa mensagem para frente, mas sem me preocupar muito de que ia acontecer. Aí, de repente, recebo um e-mail do Festival de Verona que o meu filme foi aceito. Eu, gente, que loucura, tipo, tá bom. Como que eles vão projetar esse meu filme? Mas aí, fui lá com meu marido, inclusive eu tava grávida na época, então foi até legal, Inclusive, né? o teu marido é italiano, né? E sim, meu marido é italiano. Eu falei, tô curiosa pra ver como que eles vão apresentar o meu filme. E, por fim, o meu filme é silencioso, né? Então, não tem áudio e sempre o plano era esse, porque... Bom, edição, isso é um podcast, então vocês que o digam, mas, meu Deus, edição de áudio é um trabalheira, né? Exatamente. Então, eu falei, quer saber? Eu vou completamente cortar essa parte. Já acaba o problema, olha aí. Sensacional. Olha que beleza. Exatamente. É um filme mudo. Facilita pro exibidor, que é só o projetor que ele precisa. Exatamente, é mudo. Se for pro Brasil, eu coloco legenda em português do que tá escrito no corpo da minha irmã. Resolvido, sabe? Não precisa de áudio. Falei, nossa, vai ser interessante ver como que vai ser nesse festival. E, gente, foi muito engraçado, porque, por fim, de novo, o vídeo, se você passa uma vez pelo vídeo, ele é 3 minutos. Se você coloca ele numa loop, que ele volta, dá, então, aí 6, né? E aí, eu falei, tá, eu acho que eles vão mostrar a versão de 6 minutos, né? Vamos ver. Aí, então, a gente senta lá no cinema, eu, meu marido, a irmã dele, o namorado, enfim, e todos os outros que estavam lá para assistir os filmes. E aí começa a passar os filmes, tudo com áudio, música, né? De repente, gente, começa o meu filme. Vocês não têm noção como é tenso assistir um filme mudo no cinema. Nossa. E ainda por cima, eu revendo e eu lendo todas as histórias, né, que eu escrevi no corpo da minha irmã, falei, meu Deus, gente, tá tenso, ótimo, maravilhoso. 6 minutos, espero que ninguém grita ou tosse ou ri ou nada, porque eu vou ficar muito nervosa. Né, que você escutava qualquer coisinho de pipoca, né, assim... Respirações. Respirações, você escutava assim, nossa, tá tensa a coisa. Aí foi os 3 minutos, volta, eu, ótimo, terminou. Foi de novo, eu, putz, será que eles sem querer vão passar a versão que eu fiz de 1 hora? Deu uns... Foi 14 minutos, né, foi e voltou 2 vezes, mas foi muito, muito tenso. E aí, por fim, as pessoas falaram, nossa, incrível, a gente adorou, e a escolha de ser mudo, nossa, aquilo realmente, nossa, o meu coração quase parou de bater, que coisa foda, sabe? Então foi bom que, por fim, a escolha minha de colocar mudo era completamente, tipo, sabe? Tipo, era técnica, tipo, vai ser mudo, isso vai ser mais fácil. Mas, por fim, todo mundo, tipo, achou aquilo incrível, que só aumentou a tensão do filme, né? Sacada, né?
Exatamente. Eu fiquei super feliz que deu certo. Aí com isso foi, enfim, aquela tensão e tal. Teve um momento de drinks, conversando com o pessoal. E aí no segundo dia, a hora da apresentação de quem foram os filmes que ganharam o festival. E aí a gente lá, sabe, de bobeira, com uma cervejinha na mão. Eu não tava com cerveja, eu tava grávida. As outras pessoas com cerveja na mão. E eu com a minha Coca-Cola, tipo, sabe, a gente lá e de repente o meu filme ganhou o melhor video art do festival. Então, olha aí, sensacional. Nossa, olha, foi uma grandíssima surpresa e eu acho que passei tanto na vida lutando por coisas e querendo fazer tudo perfeitinho pra conseguir alguma coisa. Esse foi totalmente oposto. Esse foi, vai ser uma coisa minha, criativa, pra eu me divertir. Por fim, ganhei o melhor video art do festival. Pois é, talvez pra você não faça muito sentido, sei lá, às vezes a gente fica, né, se surpreendendo por esses momentos. Pra quem ouviu você até agora aqui e eu que acompanhei também do início da nossa amizade, faz tudo sentido, tudo se encaixa, né? Nossa, O ouvinte, acho que talvez estivesse perguntando, ainda está até agora, né? Mas por que tem a ver o empreendedorismo, né? Eu quis que você viesse aqui conversar com a gente justamente por conta... Às vezes a gente olha muito empreendedorismo assim, eu vou abrir uma loja, eu vou abrir uma produtora, eu vou vender sei lá o quê, né? Quando na verdade tem muitos caminhos que a gente pode tomar na vida, caminhos empreendedores para nossa própria vida, para nossa própria carreira, né? E a sua carreira em particular é muito interessante e curiosa por todos esses fatores, né? Intersociais, interculturais, né? Mas uma coisa eu acho muito legal, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, eu acho que tem várias lições aí, né? A gente não desistir, não dar murro em ponta de faca, procurar outros caminhos, né? Quer dizer, você veio pro Brasil porque queria ser brasileira, estudou jornalismo, no jornalismo descobriu o audiovisual e partiu para produção de documentário, que o fato de você ser jornalista ajudava em muito. E pelo fato de você ser poliglota e ter, enfim, experiências culturais, somou. E aí você quis ir para outra área e tudo aquilo você foi levando, né? Quando, na verdade, muitas vezes eu olho pra minha vida também e penso muito sobre isso, sobre coisas que você fala, puxa, fui pro Brasil à toa, né? Não consegui emprego nenhum, olha aí, não adiantou nada ir pra lá. Eu fiz jornalismo à toa, porque agora eu tô produzindo vídeo. E você sempre, talvez até por conta desse complexo de vira-lata, da gente não se valorizar aqui no Brasil, a gente não aprender a se valorizar aqui no Brasil, você sempre se culpando de que você não fez o melhor caminho, que você fez a coisa errada, você não optou pela melhor escolha, você perdeu o tempo da coisa, né? Enquanto isso, eu lembro, por exemplo, sei lá, tinha aquela sua colega que tava junto no TCC com a gente, teve uma das suas colegas que virou apresentadora de TV e tal. Quer dizer, às vezes você vai olhando pro lado e vai falando, poxa, mas aquele cara ali, ele se deu bem, né? E, porra, eu não me dei bem nisso. Bom, deixa eu virar meu barco pra lá. E aí, na outra direção, você vê outras pessoas se dando bem e você ainda não se encontrou direito, né? E achando que aquilo pode ser um fracasso, ou que você não é ninguém. E, de repente, o que eu vi acontecer com você nesses anos todos, porque, embora a Verônica longe aqui do podcast, a gente sempre tá em muito contato nas mídias sociais. E a gente vai vendo esse crescimento na vida da pessoa, e hoje eu sei que eu fui uma das peças, assim, da sua construção toda, mas me dá um orgulho olhar, assim, poxa, eu que ensinei edição pra essa menina, sabe? Ou eu tive o privilégio de passar pelo caminho dela e apresentar alguma coisa que, de algum modo, ela depois juntou e construiu tudo. Então, assim, antes de mais nada, te parabenizar por essa sua trajetória. Confesso que eu fico muito feliz por tudo isso, né? E eu queria também que você falasse um pouco sobre essa coisa das frustrações, de como a gente vai construindo as coisas na vida e empreendendo pro nosso próprio bem. Muito obrigada, Rafa. Adorei o que você falou. E você sabe, você tem toda a razão e eu vejo assim também. Muitas vezes a gente para e eu acho que a gente é o nosso pior inimigo, né? A gente acaba sendo o maior crítico da gente, que você falou. Foi super difícil para mim no Brasil, amigas minhas conseguindo emprego como repórter em televisão e tal, e eu não conseguindo nada, eu me sentindo super para baixo. E a verdade é que eu olho para trás hoje, eu penso, gente, se eu tivesse arranjado aquele emprego que eu apliquei,
sabe, na TV Record, sabe, em 2012, eu estaria num caminho completamente diferente hoje. Então, na época, eu teria pensado, gente, olha que sucesso eu consegui esse emprego. Mas, na verdade, eu não estaria hoje onde eu tô, tendo feito o que eu fiz, trabalhando com o que eu amo. Então, é uma loucura, porque às vezes a gente acha que alguma coisa vai abrir portas e a gente quer aquele emprego, quer aquilo. Mas pode ser até que, se não tá dando certo, tem um grande motivo para não tá dando certo. Então, eu sempre vejo tudo que eu fiz na minha vida que uma coisa foi levando a outra. Então, o jornalismo me levou ao audiovisual, que me levou a querer fazer documentários e querer, então, explorar a antropologia e por aí vai. E aí, uma coisa ligando a outra. E até, por exemplo, nunca teria pensado em estudar nada da área de saúde, a pesquisa em área de saúde, né? Mas aí foi o meu trabalho que aí eu descobri essa área e boom, então foi, quero explorar mais isso. Então, eu sinto que eu tô cada vez mais chegando num nicho que é meu. E aí, inclusive, hoje de manhã, acordei 4h30 da manhã para dar uma apresentação online que era sobre exatamente o que eu faço, esse uso do visual em pesquisa. Porque tem muitas pessoas que usam, mas geralmente usam fotografia. Então, são poucas pessoas ainda que usam vídeo em pesquisa. Então, para mim, foi uma grande honra e muita felicidade poder falar, olha, essa é a minha área, é isso que eu sei fazer, é esse caminho que eu tô construindo. E até mesmo essa área de fazer videoarte, como a gente cria mais confiança, né? Será que eu vou fazer um outro? Não sei, porque de repente eu não queria mandar para ninguém esse vídeo, só mandei para os festivais e para as exibições. E agora que eu ganhei esse prêmio, eu tô tendo muito mais confiança nesse vídeo. Então, eu acho que isso também entra como motivação, que é, às vezes, a gente critica nosso próprio trabalho, mas tem alguém que vai assistir que vai achar maravilhoso. É muito legal. Quantas vezes, né, a gente olha assim, não gosta, e aí outras pessoas adoram e você fala, é verdade, até que tá bom. Sensacional. E até mesmo essa área de fazer videoarte. Será que eu vou fazer um outro? Não sei. Às vezes vem ideias, inclusive pensei num próximo sobre infertilidade. É interessante porque o meu outro era sobre, então, contraceptivos, esse próximo seria sobre a dificuldade de engravidar. O tema é bom, hein? Interessante. Era um universo que eu nunca tinha tido contato, mas aí de repente quando você tá lá tentando engravidar, você não consegue, e aí você percebe quantos outros casais estão passando por isso. E aí então pensei, talvez eu faça um video art quando der sobre esse tema. De novo, meio que como uma reflexão e abrir os olhos às pessoas de que isso acontece e tem muitas mulheres passando por isso, né? Mas também sem a pressão de ter que fazer, sabe? Então meio que ainda trabalhando na universidade, mas buscando esses outros caminhos, vamos dizer, como empreendedora, né? Porque, para mim, eu acho que tem muito forte em mim isso de querer criar, querer empreender. Então, isso que me leva sempre a querer explorar uma nova maneira de comunicar o que, para mim, é importante. Né? Não, e outra coisa que eu pensando aqui enquanto você fala também é sobre essa questão da importância que tem os projetos pessoais no desenvolvimento, né, de carreira e também no empreendedorismo, porque a gente até se identifica aqui, né, Marcelo, com as coisas que aconteceram com a gente depois que a gente começou a produzir podcast, porque, sei lá, deu na telha, porque a gente gosta, porque a gente quis fazer, né? Começou como hobby e quanta gente a gente não foi, né, agregando em volta da gente, né, como é o nosso círculo de amizades até, hoje em dia, por conta do podcast. Coisas que viabilizaram cursos, viagens e trabalhos, né? Hoje eu trabalho numa grande produtora e indiretamente por conta do podcast. Então é isso, né? É importante, eu acho que você uma hora falou, né, diretamente pro ouvinte aí, sobre você se sentir meio perdido e tal. E eu queria saber de você o que mais você poderia dizer pro ouvinte, né? Porque a gente tem muita gente do Brasil inteiro, muita gente que não tem, às vezes, a oportunidade de ter o contato que a gente tem com o audiovisual, tá fora dos grandes polos audiovisuais e que por conta da internet consegue ter acesso a gente ou a outros tipos de canais, de YouTube, tudo, coisas que na época a gente não tinha, né, Verônica? O que você, aproveitando dessa ferramenta, né,
desse momento aqui, o que você poderia dizer para esse aluno, de repente, que está numa faculdade, se identificou com você, achou que de repente está perdido, mas nem tudo está perdido? Olha, eu diria duas coisas. Eu diria que se uma porta tá fechada e você tá tentando e tá se sentindo uma merda, olha, talvez é a maior bênção que essa porta não tá abrindo. Procura outros caminhos, porque que nem eu falei, pra mim o fato que eu não consegui achar empregos em emissoras de televisão que eu tanto queria trabalhar no Brasil me levou a um caminho completamente diferente, aonde eu tô super feliz hoje. E a outra coisa, a questão do vídeo arte que eu fiz, que pra mim foi uma grandíssima escola. Porque, gente, eu filmei com uma câmera, com uma Canon, mas eu poderia ter feito com meu celular. Não foi nada de especial que eu usei pra fazer aquele vídeo. Então, fora a câmera, eu tinha canetas que você pode tirar do corpo e acesso ao Final Cut Pro, né? Então, esse vídeo que eu filmei rapidinho, editei até que rápido. Então, de novo, de uma certa maneira ou outra, não gastei nada de novo para fazer esse filme. Acabou ganhando um festival. Então, não pensa que você precisa ir atrás da última tecnologia ou que você precisa ter um contato específico ou alguma, como fala, um skill. Agora habilidades. Alguma habilidade muito específica para alguma coisa. Eu diria, você tem uma paixão por alguma coisa? Tenta explorar isso, porque ela pode abrir novas portas que você nem imaginava. Eu acho que a gente acaba fechando as nossas próprias portas, esperando a oportunidade ou esperando comprar aquele equipamento novo ou conhecer aquela pessoa nova, mas buscar sempre abrir nossas próprias portas com as nossas próprias coisas, sem precisar depender de uma companhia ou de alguém abrir essa porta pra gente. E sabe o quê? E se alguém não tá te contratando, sabe? Perda deles. Você vai achar coisa melhor. Então, de novo, eu diria que são essas duas coisas paralelas, né? É isso, realize, né? Realize. Muito bem, Marcelo Ferraz. Temos de volta aí a filha pródiga, né? A boa filha casa torna. Que títulos vamos dar para esse episódio? Não é? Pô, bom demais ter você de volta, Verônica. E vamos ver se a gente mantém aí contato. Eu sei que a vida agora, né, pra você tá corrida, pra todos nós, nesses últimos meses aí, né, com as mudanças, tá tudo muito corrido, mas vamos ver se de vez em quando a gente refaz esses encontros, esses papos. E eu já tava catando aqui, descobri o teu canal do YouTube que eu não tinha olhado. Você fez, né, um diário aí do Covid. Passa pra gente depois os links aí dos trabalhos que você tiver, pro pessoal assistir. Aliás, esse diário de Covid eu fiz, assim, mais pra passar o tempo, mas foi super gostoso conectar com as pessoas, né, quando a gente tava tão isolados, né. E olha, um super grande prazer sempre estar aqui conversando com vocês, Marcelo, Rafa, adoro vocês, viu? Totalmente verdadeira, recíproca. Sempre uma energia muito boa e uma troca de ideia muito gostosa. A gente que fica honrado, né? Você aí, com toda essa fama já aí, percorrendo o mundo inteiro nos festivais, ainda consegue achar um tempinho pra voltar aqui pro nosso podcast. A gente fica muito honrado, você que tá aí desde o nosso primeiro episódio, né? E lembrando os ouvintes, daqui a pouco, este é o 99º episódio, vai ter o 100º episódio, então a Verônica vai estar de volta aqui no próximo episódio pra gente comemorar aí nosso 100º episódio, junto com o Casa, que também esteve lá, o Fabiano Casa esteve no primeiro episódio. Então a gente se encontra, né, nesse 100º episódio, Marcelão, pra comemorar. Verônica vai estar lá com a gente também e o Casa. Sim, olha, vai ser um prazer e falar com o Casa de novo, que também faz tempo que não falo com ele por aqui, então vai ser ótima essa reunião aí. Bom demais, Verônica, valeu mais uma vez. Pessoal, obrigado a vocês que estão acompanhando o Sala de Edição. Aguardem aí, porque 100 episódios a caminho. A gente se fala semana que vem. Valeu, galera, até lá!